vencer o diabo e ele fugirá de vós. Sim. Nossa meta hoje é resistir às tentações do inimigo. Mas das coisas desse mundo você precisa fugir. Verdade. O apóstolo Paulo disse da prostituição, né? Sim. Das fraquezas da nossa carne. O homem precisa realmente estar fugindo. Amém. Mas para isso nós precisamos tomar posse das armaduras de Deus. Amém. Se nós não tomarmos posse das armaduras de Deus, jamais nós vamos conseguir fugir delas, né? Das tentações do inimigo. Então eu preciso estar revestido com toda a armadura de Deus, e cingido com a verdade. Sim. Cingido com a verdade. Cingir com a verdade é se alimentar da palavra. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Por isso o Senhor diz que Ele é a palavra, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. Então o Senhor, Ele é a palavra. Amém. E muitas vezes está servindo ao Senhor como se fosse uma pessoa como nós, uma pessoa qualquer. E muitas vezes até mesmo sem muito encargo, sem muito objetivo, sem muito temor. Muitos já perderam até o temor de Deus, né? Por não ver o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Mas graças a Deus que o Senhor apareceu para nós. Eu não sei se era no caminho de Emaús, né? Sim. Eu não sei para onde era que nós estávamos indo, mas o Senhor apareceu para nós. Amém. E colocou em nós esse sentimento, né? Senhor Jesus. De realmente servir ao Senhor, não como o mundo serve, nem como nós servíamos antes do mundo. Sim. Que às vezes a gente servia com mais fervor do mundo, né? Sem conhecer nada do mundo, nem sabia nem para onde ir. Mesmo indo para a morte, a gente não sabia que ia para a morte. Senhor Jesus. Aí o Senhor veio e apareceu para nós com vida e nos tirou do império das trevas, né? Nos colocou no reino de luz. Na luz você consegue receber vida e desfrutar da vida. Mas nas trevas, como você vai poder desfrutar de nada disso? Então o Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Sim. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Então o nosso foco hoje é desfrutar da luz da vida. Amém. Senhor Jesus, Amém. o mundo já é do maligno, né? Sim. E muitas pessoas não estão realmente querendo sair dele, porque já não tem mais a esperança da vida, né? Acha que nasceu, viveu, envelheceu e o caminho para todos é a morte. Mas para nós não é. O Senhor disse que para nós cabe a vida, né? Amém. Eu preciso confiar na vida e não a morte. Senhor Jesus, então como eu estou falando, a questão de estar revestido, e eu vou ler para os irmãos Timóteo capítulo 3, que mostra, Senhor Jesus, Amém. dos últimos dias, né? Que a gente está vivendo hoje, e hoje a gente precisa estar fugindo das aparências do mal. Sim. Senhor Jesus, Amém. para não ser enganados, diz assim, como os demais, né? Sim. Muitos estão enganados, Senhor Jesus. não filhos de Deus e também filhos de Deus, né? Estão enganados. E se nós andar aparelhado com eles, nós vamos também acabar sendo enganados. Senhor Jesus. Amém. Por isso, quando o apóstolo Paulo falou em Coríntios para nós fugir da idolatria, né? E fugir também daqueles que seguem esse mesmo ritmo, porque se a gente andar com pessoas idólatras, você também vai se tornar um com eles. Senhor Jesus. Então, se um do nosso meio saiu do nosso meio, a Bíblia diz que quem sai do nosso meio é porque não é um dos nossos. Estava no nosso meio e saiu, então é porque não é dos nossos. Senhor Jesus, porque o que são dos nossos permanece. E é isso que nós precisamos realmente estar buscando, a permanência, né? Permanecer, como o irmão Tiago falou na semana anterior, Sim. que devemos ser perseverantes. Amém. Mesmo que aconteça É isso o mesmo. vendaval, né? Sim. Que parece que não tem mais jeito, mas você precisa permanecer no barco. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. não devemos sair do barco, porque se sair vai afundar. Pedro era um homem de fé e ele fez isso, ele desceu e afundou. Senhor Jesus, Amém. mesmo que você ache que você é o tal, não desça. Não Senhor desça. Jesus. Amém. Então aqui diz os males e as corrupções, né, dos últimos dias. Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim, Segundo. sabes, né? Sim, segundo Timóteo. Sabes, porém, isto, né?
Senhor Jesus, nós precisamos estar cientes Sim. dos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Eu acredito que todos nós estamos passando por esse tempo difícil, né? Verdade. Senhor Jesus, Amém. e o que a gente está vendo, as coisas tudo mudando, né? O que os homens diz e faz, principalmente aqueles que deviam defender, né, a questão das leis, Sim. eles estão criando leis, passando por cima das pessoas como se eles fossem o próprio Deus, né? Senhor Jesus, mas nós temos um Senhor que é soberano, Amém. que está acima de todas as coisas. Timóteo 3. Mas depois, 3, versículo 1 e versículo 2 agora, diz assim: pois os homens serão egoístas. Senhor Jesus, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Senhor Jesus, e isso nós precisamos analisar se nós estamos amando muitos prazeres ou amamos a Deus. Senhor Jesus, porque todas essas características que está falando aqui, Sim. pelo menos em uma delas, um de nós está sujeito a estar engajado. Sim. Senhor Jesus, Amém. muitas vezes nós somos muito atrevidos. Sim. Muitas vezes a gente se depara caluniando alguém. Muitas vezes a gente se depara desobedecendo. Então, uma dessas características aqui, nós estamos nela. E o apóstolo Paulo não falou essas palavras para incrédulos. Ele falou para crentes, para a igreja, Senhor Jesus, Amém. para os irmãos que andavam com ele, né? Isso é uma palavra de aconselhamento para que eles não caíssem nesses enganos, né, nesse erro, e não praticassem essas obras e ficassem atentos, como diz aqui, né? Precisamos estar atentos ao mover as coisas que estão acontecendo. E se você não estiver atento às coisas que estão acontecendo, a gente vai ser arrastado no primeiro vendaval temporal de chuva, né? Que vier, vamos ser arrastados. Senhor Jesus, então nós precisamos realmente ser mais amigos de Deus Amém. e menos amigos dos prazeres. Sim. Os prazeres são muito bons, né? Mas ser amigo de Deus é melhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. Deus ele procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito Sei. e em verdade. Senhor Jesus, e as palavras que ele tem falado a nós hoje, elas assim, são espírito e são vida. E são essas mesmas palavras que testificam do Senhor. Quando o Jamil estava falando de João, né, 6, versículo 60, vamos ver essa passagem. Foram todas pessoas que o Senhor escolheu. Foram todas pessoas que o próprio Jesus escolheu. Na caminhada que ele chamou a princípio 12, e no decorrer do tempo outros foram acompanhando, né? E chegou até 72 discípulos. Senhor Jesus. Mas aqui quando o Senhor começou a falar o discurso, né? Falar o seu discurso, de quem comer a carne dele, quem bebeu o seu sangue, e os discípulos ali acharam se escandalizar. Eles não eram canibal, né? Para estar comendo carne de gente e bebendo sangue de gente, né? Senhor Jesus. Então o versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido das palavras, né, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Senhor Jesus, que será, pois, se vê o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele, no versículo 60, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito,
são espírito e são vida. Então, o que o Senhor tem falado a nós hoje não é letra. Não. Tem pessoas que se admiram, né? Como o irmão fulano, né? Fala tão bem, né? Não erra nos pingos, isso, tal. O Senhor está preocupado com isso. Está preocupado se você está ou não Sim. no espírito e Amém. desfrutando da vida. Amém. Assim, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que ele tem nos falado, nos dito, elas são espírito e são vida. Amém. São elas mesmas que testificam de mim. Senhor Jesus. Amém. Mas aqui no versículo 64, assim, contudo há descrente entre vós. Senhor Jesus. Contudo há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Senhor Jesus. Mas ele mesmo assim prosseguiu, né? Por causa disso, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, para nós hoje ir, né, chegar diante do Senhor, Sim. isso realmente é motivo de muita alegria. Porque se eu estou aqui, porque Deus assim concedeu. Amém. Se os irmãos estão hoje precisando, vieram até aqui, Sim. é porque Deus concedeu. Amém. Ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder. Então Deus ele dá sempre essa porta, né, de escape, uma porta aberta para cada um de nós. E nós não podemos perder essa chance. Sim. Senhor Jesus, tem um hino que diz, diante da palavra escrita, a porta aberta já nos deu o Senhor, né? Amém. Senhor Jesus, diante da palavra escrita, uma porta aberta já nos deu o Senhor. E como valentes guerreiros, né? Nos livramos dos homens e do usurpador. Então, os homens usurpam, né? E nós precisamos nos livrar deles. Amém. Os homens que usurpam, né? Verdade. Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus é quem nos faz realmente desviar desses homens maus. Que Timóteo está mostrando aqui Sei. nos últimos tempos. Que ia surgir esses escarnecedores, né? Sim. Esses homens que amam mais as coisas, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Sim. Senhor Jesus. E no versículo 6 de Timóteo 3 diz assim, 2 Timóteo 3 diz assim, pois entre estes, né, se encontra os que penetram, né, só rasteiramente. Senhor Jesus, só rasteiramente. Os que penetram só rasteiramente nas casas, né, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos, né, de várias paixões. Senhor Jesus. Então, essas pessoas ficam procurando pessoas que estão vivendo uma vida frágil, carente, e conseguem entrar nas casas e fazer realmente a bagunça, né? Sim, verdade. Quantas pessoas hoje estão vivendo nessa carência? Filhas de Deus, que hoje não estão mais na igreja, Senhor Jesus, por causa das paixões da carne, né? E aí não conseguem ficar. Ou nós temos hoje um viver reto diante do Senhor, com temor e tremor, ou nós não vamos conseguir chegar até a linha final, como o hino diz, quem vai levar seu irmão até a linha final? Aí a gente diz, eu. E as dificuldades, né? Não conta com dificuldades, só pensa no aqui e no agora, né? Mas ao sair daqui, a gente precisa ter esse mesmo espírito pobre, Senhor Jesus, confiante, né? Que lá fora também eu vou ser um vencedor e vou conseguir levar o meu irmão até a linha final lá fora. Levar os irmãos até a linha final aqui dentro é muito fácil, né? Irmão, levanta aí, vamos cantar tal hino. Amém. Irmão, vamos dar um grito aqui, vamos invocar o nome. Todo mundo, quem é que não faz isso? A questão é lá fora. Senhor Jesus, a questão é lá fora. E hoje a gente precisa saber lá fora a quem nós pertencemos, né? Nós não pertencemos mais ao mundo para fazer o que o mundo faz. Sei. E a mesmo falar o que o mundo fala, né? Jesus. O que o mundo fala. Lá fora nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus e devemos falar a palavra de Deus. Amém. Se lá fora eu, como filho de Deus, falar as palavras de Deus, certamente eu vou conduzir os irmãos até a linha final. Se eu não fizer isso, eu não conduzo. Além de eu não conduzir, eu também não quero. Senhor Jesus. Amém. Então aqui ele mostra que as pessoas só rasteiramente conseguem penetrar nas casas e fazer isso, derrubar, né? Derrubar
os filhos de Deus. E aqui no versículo 7 diz assim, que aprende, né, sempre, Senhor Jesus, sempre, né, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Senhor Jesus jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambo, né, resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. E são homens de todo corrupto na mente, repróprios quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, os discípulos de Jesus, de João capítulo 6, eles não conseguiram permanecer, mesmo ali sabendo que era o Senhor que estava falando com eles. Agora imagine hoje nós, né? Nós temos a palavra e temos a presença de Deus invisível. Você não consegue ver. Ele lá tinha a presença de Deus invisível, ele conseguia ver. Hoje a gente vive por fé realmente, e você sabe que o Senhor está aqui, porque a palavra diz, ao Senhor eu tenho se reunido em meu nome, eu aqui estou. Então a palavra, o próprio Senhor, invisivelmente, ele está aqui. E a gente precisa ter certeza disso. Se você não tem certeza disso, e eu não tenho certeza disso, então o que eu estou fazendo aqui? Senhor Jesus, eu preciso ter certeza. Para onde eu vou, é onde o Senhor está. Amém. Aqueles dois discípulos, né, do caminho de Emaús, quando eles viram que o Senhor não estava mais ali, vamos voltar para Jerusalém, que lá ele está. Então eles saíram de onde estavam, voltaram todo o caminho de volta, porque eles queriam estar onde Jesus estava. Nós não somos diferentes. Você estava em suas casas, eu também estava na minha. Sim. E eu vim para aqui porque eu sei que aqui o Senhor está. Amém. E o Senhor também pode estar na minha casa. Amém. Mas o lugar que o Senhor preparou para ter comunhão é aqui. Amém. Então o Senhor prepara um lugar de comunhão. Senhor E Jesus. nós precisamos amar esse lugar de comunhão. E cada um de nós precisamos amar o local de reunião. É no local de reunião que eu vejo a face dos irmãos. Sim. E aqui, se algum irmão estiver passando por alguma dificuldade, Sim. alguma situação, vai poder compartilhar e Amém. na comunhão a gente vai conseguir ajudar os irmãos. E é dessa maneira que Deus ele quer trabalhar em nós. Mas cada um na sua casa, Deus também vai estar na sua casa. Mas eu não vou saber quem está passando por alguma dificuldade, se está doente, se está. Ninguém vai saber. A não ser que alguém ligue e anuncie. Ou bota lá no grupo que está acontecendo isso, mas à distância, né? Senhor Jesus. Então o Senhor diz, não deixe de congregar. É o mandamento do Senhor. É o lugar que o Senhor preparou para os seus filhos, a ter comunhão, né? No coletivo. Amém. É o local de reunião. E muitos dizem assim, a igreja, né? Mas nós sabemos que a igreja somos nós. Amém. Mas para eu dizer a igreja somos nós, precisamos realmente de fato viver a vida da igreja. Aleluia. Não dizer assim, a igreja somos nós, né? E eu lá fora expressando um tipo de igreja, né? Sim. Senhor Jesus. Então a igreja de Deus ela é santa, ela tem vida, né? Ela anda, ela também ouve. Sim. Senhor Amém. Jesus. Então a igreja ela é composta, né? Ela é Amém. rica, né? É verdade. E nós precisamos realmente procurar apresentar a Deus dessa maneira. Senhor Jesus, Amém. que está no capítulo 2, versículo 15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então nós precisamos se apresentar a Deus como varão aprovado. Senhor Jesus, Amém. aprovado, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, no nosso dia a dia, no meu dia a dia, eu preciso me alimentar da palavra da verdade. É Eu preciso verdade. estar me alimentando do Senhor, vendo o que o Senhor tem para falar para mim dia após dia. E mesmo que aquela palavra seja dura, eu não posso dizer, como Deus disse, dura esse discurso, né? Senhor Jesus, talvez quando a gente estava falando das palavras, talvez na mente da gente dizer de novo essa mesma coisa, né? Sim. Senhor Jesus, foi o que aconteceu com os discípulos, dura esse discurso, né? Jesus falando do caminho todo, eu sou o pão da vida, né? Eu desci do céu, o pão que desceu do céu, tal. Eu sou o maná, né, que desceu do céu. Então quando chega em um ponto que ele diz assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Aí por esse discurso, de novo, essa conversa, né? Senhor Jesus, mas as palavras que o Senhor tem dito, são espírito e são vida. Amém.
E essas palavras que vai realmente, de fato, nos levar a reinar com o Senhor. Amém, Senhor. A governar o mundo que há de vir. Sim. E não é a anjos, né? Às vezes não foi a anjos que ele deu esse Sim. poder. Mas Verdade. foi a filhos de Deus, aos santos de Deus, né? Amém. A cada um deles escolhido por Deus é que vai governar esse mundo que há de vir. Amém. Senhor Jesus. Mas aqui no versículo 16, diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis. Nós precisamos evitar falar palavras que não edificam, né? É verdade. Senhor Jesus. Muita gente fala muita coisa que não edifica. Além de não edificar, incha, né? A gente acaba inchando os irmãos por palavras que não edificam. São palavras falatórios inúteis. Senhor Jesus, então nós devemos evitar os falatórios inúteis e profanos. Sim. Pois os que deles usam, né, passarão em piedade ainda maior. Senhor Jesus, eu preciso estar orando ao Senhor, estar buscando ter comunhão a todo tempo, para vigiar no que eu estou fazendo e também falando, né? Amém. Senhor Jesus, não é só, eu estou falando as coisas muito certinho, mas às vezes estou falando algo. Senhor Jesus, Verdade. que não edifica, né? São coisas, palavras jogadas ao vento. Mas graças a Deus, pela igreja e a escolha de Deus, né? Deus tem nos escolhido. Em Efésios capítulo 1, se Ele nos escolheu, não foi agora, não foi há 20 anos atrás que o Senhor me escolheu. Ele dizia, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Sim. E ainda disse, predestinou para ser filho, né? Antes Sim, Jesus. filho de Noé e José, e dizia ser filho de Deus, né? É o que muitos dizem, eu sou, né? Sou filho, todo mundo é filho de Deus. E esquece que filhos de criatura é diferente. Verdade. Então, um cabo que faz um quadro, não pode dizer que aquele quadro é filho dele. Ele é o criador daquele quadro. Então, o Senhor ele criou o homem, então ele passou a ser o criador de todos os homens. Não o pai de todos os homens, mas criador de todos os homens. Então, Deus criou todas as coisas. Então, Ele é o criador de todas as coisas. Mas, através de Jesus Cristo, nós agora nos tornamos filhos de Deus. Quando nós cremos nele, né, e descemos, como já somos instrutor, as águas do batismo, né? E aí o homem foi misturado, o homem e Deus, né? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então o homem foi batizado para dentro de Deus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. E uma vez filho de Deus, não devemos falar outra coisa, né? Devemos falar de Deus, Amém. desfrutar Deus. Sim. Esse é o nosso foco, embora nós ainda, nossa mente, nossa carne, age ainda ao contrário muitas vezes, mas Deus deu a oportunidade de arrependimento, né? Amém. Eu caí, eu preciso levantar, bater a poeira e seguir o Senhor. Sim. Nunca ficar prostrado, né? Eu pequei por causa disso, eu não posso mais. Você pode sim. Você pecou, se arrependa, peça perdão a Deus, se Sim. foi a Deus, peça perdão aos irmãos, se for aos irmãos, e continua desfrutando da vida normal da igreja. Amém. Tolice é fugir, da vida de me afastar. Se Porque longe. se longe, eu só Não, provo só o que é bom. Mas se eu desfruto aqui, meus olhos vão brilhar. Senhor Jesus, os meus dentes brancos serão. Então, o que cabe a cada um de nós, como filho de Deus, é permanecer na presença do Pai. Amém. Amém, Senhor Jesus. Não só na presença, mas também na casa, né? Não fazer como o filho pródigo que pediu sua herança e seguiu o seu rumo, né? E só voltou quando não tinha mais nada, só estava o bagaço ficando Ó chupado, Senhor né? Jesus. Senhor Jesus, não tinha vivo, não tinha mais saída, ou ele voltava ou ele morria. Graças a Deus porque ele voltou. Amém. Ele Senhor voltou. Jesus. Amém. Então muitas vezes Deus permite que os seus filhos passem por essa situação, É verdade. porque Ele prova o nosso coração. Sim. Mas se o nosso coração não for provado, você continua lá. Senhor Jesus, fazendo as suas coisas, preocupado com as suas coisas. E nós hoje precisamos nos preocupar com os negócios de Deus, Amém. os negócios do Pai, né? Amém. Então hoje estar na igreja, estar na empresa do Pai, sendo um bom negociador, Senhor Jesus, sendo trabalhado e treinado por Deus, né? Para fazer as coisas com excelência. Então Deus ele precisa de cada um de nós. Amém. Com esse sentimento, com esse coração e também com esse desejo, né? De servir a Deus com excelência. Não servir a Deus, minha mãe foi, meu pai foi, então eu vou também, né? Não, eu estou lá por causa disso e por causa daquilo. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém. Por causa da nossa salvação. Amém. Por causa do reino, né?
por causa da justiça de Deus. Sim. E também de tudo que Ele prometeu a cada um de nós. Então Deus, Ele tem promessa para nós. Amém. E as promessas de Deus é para aquele que perseverar até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, Mateus 24, né, será salvo. Então a promessa de salvação, a promessa de vida eterna Sim. e até mesmo promessas de bênção material é que permanece até o fim. Senhor Jesus, Sim. não só na igreja, mas na obediência, né? Amém. Precisam ser realmente obedientes a Deus. Nem todo vai estar aqui, poder estar na igreja todo dia, mas em casa precisa ser obediente a Deus, né? Amém. No trabalho precisa ser obediente a Deus, com vigilância, né? Buscando sempre o encabeçamento do Senhor. Amém. Então essa realmente é algo que precisa estar ardendo Sim. no nosso coração, para estar buscando essa presença de Deus. Senhor Jesus, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, essa passagem de Filipenses, capítulo 3, e o apóstolo Paulo, ele mostra que ele não julgava, né, ter recebido alguma coisa, mas uma coisa ele fazia, ele esquecia as coisas para trás de si. Esse é o nosso sentimento hoje. Nossa caminhada é esquecer as coisas que para trás ficam. Sempre olhar para frente, né? Amém. Senhor Jesus, Amém. mas precisamos ter cautela. Sim. No versículo 2 do capítulo 3, assim, acautelai-vos dos cães, né? E acautelai-vos dos maus obreiros. Senhor Jesus, da falsa circuncisão, que nós é que somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão. Senhor Jesus, mas no versículo 12, fala da soberana vocação. Senhor Jesus, esse não que eu tenha já recebido, né? Ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado. Senhor Jesus, eu fui conquistado por Cristo Jesus. Os irmãos foram conquistados por Cristo Jesus. Não foi a minha mulher que me conquistou, nem eu conquistei ela, né? Mas foi Cristo Jesus, né? Amém. Que nos conquistou. Amém. Senhor Jesus. Então nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Aí o versículo 13, irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo dizendo, né? Quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas. Senhor Jesus, que para trás fica, avançando para as que diante de mim estão. E aqui ele não diz de uma coisa, né? Ele não esqueceu de uma coisa, Sim. mas ele diz das coisas. Esquecendo-me das coisas. Bem. Muitas vezes a gente esquece de uma coisa, mas lembra da outra coisa. Aí esquece duas coisas, mas tem outras coisas que você ainda está lembrando. E essas coisas é que nos impedem a prosseguir o Senhor, a prosseguir os caminhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas. Ele esqueceu de tudo. Sim. Ele considerou tudo como esterco, mas nós não gostamos muito dessa porção da palavra, né? Como refúgio, né? Para ganhar mais a Cristo. O que importava para ele era morrer do que viver. E se morresse, ia para Deus. Mas se vivesse também, viveria também para Deus. Esse realmente é o foco de um servo verdadeiro de Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Aí dizia, eu prossigo. Então, ele tinha um alvo, né? Amém. Nós precisamos ter certeza do nosso alvo. Sim. E ele tinha certeza do alvo dele. É tanto que, quando alguém fez uma pergunta para ele, ele disse, eu sei e estou bem certo em quem eu tenho crido. Aleluia. E diz assim, ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então nós temos um tesouro em nós que é Cristo, né? Amém. E Deus é poderoso para guardar Cristo em nós. Senhor Jesus. Amém. Então ele tinha certeza. Então ele tinha um alvo e nós hoje também temos um alvo. Amém. Eles prossigam para o alvo. Prossigo. O versículo 14, né?
prossigo para o alvo. Amém. Senhor Jesus, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Mas diga aqui, em Cristo Jesus. Você não consegue prosseguir para o alvo fora de Cristo ou sem Cristo. Eu só vou conseguir em Cristo e com Cristo. Amém. Sem Cristo, João 15, versículo 5, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Você pode até tentar, Senhor Jesus, e por algum momento pode até achar que já conseguiu, mas depois você vê que tudo é vaidade e tudo é vão. Verdade. A realidade de todas as coisas hoje é Cristo. Amém. Se tirar Cristo, só sobra meias verdades, né? Verdade. E vaidade, né? Senhor Jesus, Amém. a nossa realidade hoje é Cristo. Amém. Senhor Jesus. Então, o nosso foco hoje é de estudar Cristo, né? Amém. Senhor Jesus. Então, versículo 14, eu prossigo para o alvo. Então, ele tinha um alvo. E nós hoje na igreja, nós temos um alvo. Sim. Nosso alvo hoje na igreja é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Senhor Jesus. Todos, né? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensa de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então Deus ele vai esclarecer se nós tiver alguma dúvida, né? Amém. Algum pensamento contrário a isso aqui. A nosso foco é permanecer em Cristo, né? Desfrutando do Senhor e buscando esclarecimento. E Deus vai esclarecer, Senhor, todas as coisas, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, eu sei que os irmãos já alcançaram algo, né? Sim. Ninguém conseguia ler a Bíblia, ninguém conseguia desfrutar de Cristo, tocar, fazer, todos já alcançaram, né? Amém. Então precisa agora prosseguir e andar de acordo com o que já alcançou. Então Deus ele tem nos tirado de uma situação de morte, nos colocou no patamar de pessoas vivas, né? Para desfrutar da vida de Deus. Sim, Jesus. Então a vida de Deus hoje está em Cristo, né? Sim. E Cristo está em nós. Então a vida de Deus em Cristo e a vida de Cristo em nós. E nós que tínhamos um elemento chamado morte, já foi descartado, porque a vida entrou em nós. E não podemos hoje andar como andam os necios, né? Na vaidade do seu pensamento e fazendo as coisas segundo o seu pensar. Nosso foco hoje mesmo que eu faça, né, alguma coisa segundo o meu pensamento, eu peço imediatamente me arrepender. Todos nós, ninguém aqui é perfeito, Verdade. mas estamos em busca da perfeição. Então, quando detectar qualquer coisa que não é de Deus, né, precisamos imediatamente se voltar. Amém. Se voltar, invocar o nome do Senhor e buscar a sua presença. Senhor Jesus. Amém. Isso realmente que nos leva a tomar as armaduras, né, negar-se também a si mesmo, Sim. tomar a cruz e seguir o Senhor. Então, Amém. graças a Deus por essa comunhão. Amém. Cada irmão aqui presente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então amanhã nós vamos ter mais comunhão. Amém. E todos Nome de poderíamos Jesus. profetizar. Isso realmente é que o apóstolo Paulo falou. Em um culto, né, em qualquer comunhão, todos os irmãos precisam ter seu momento de falar aquilo que está no seu coração. Amém. Se nós não colocar o nosso sentimento que está no nosso coração, então muitas vezes a gente não vai conseguir nem permanecer também. Eu queria falar, mas não deixaram. Eu não sei se não escutou, não. Eu tenho um jovem que trabalha comigo, né? Já está não sei quantos anos na igreja, nunca teve oportunidade. Nunca teve oportunidade. Eu disse, irmão, isso não é normal. Não é normal porque a oportunidade, assim que você se converte, já é uma oportunidade que Deus lhe deu. Então, desde quando você chegou na igreja, você tem as suas oportunidades. E não espere homens lhe dar a oportunidade, tem a oportunidade dele. Quem dá o homem é Deus. Então, Deus ele dá a oportunidade a homens e mulheres para falar, para profetizar, para fazer aquilo que está no seu coração. Senhor Jesus. Amém. Então, todos nós hoje podemos profetizar, desfrutar
e falar o nosso sentimento. Oh, Deus colocou o verdade. nosso sentimento. Não vamos falar qualquer coisa, né? Como o apóstolo Paulo diz, quando vos reunir, não tem salmo, outros tem hinos, Isso. outros tem canto, né? Espirituais, mas que seja feito tudo com gratidão no vosso coração, ordem e decência, né? Amém. Então eu não vou levantar num culto para falar coisa que não tem nada a ver com Deus, né? Verdade. O que eu preciso falar é falar segundo a palavra de Deus. Amém. Então todos nós, ao compartilhar algo, precisamos falar algo referente à palavra de Deus. Amém. Se não for do que eu falei aqui, Sim. mas os irmãos se alimentaram da palavra em casa, ou até mesmo no momento, né? Sim. Pode falar aquilo que Deus colocou no seu sentimento. Amém. Mas é necessário falar. Amém. E se tiver muitas pessoas e todos forem falar, a gente vai virar a noite. Então, limita também a questão de minutos, né? Minutos, eu vou falar, mas eu vou falar um minuto para que o irmão também fale um. Amém. Mas é necessário que todos falem. Amém. Mas se eu tomar o minuto de todos, aí os irmãos dizem, não, já falou demais, então eu não vou falar não, porque não vai dar tempo. O tempo passa. Senhor Jesus, mas se nós nos moldar, Sim. vai abrir peça tempo para mais irmãos compartilhar. É verdade. E isso é importante. Amém. A igreja toda precisa estar funcionando dessa forma. Amém. Nós não vamos tomar o tempo de ninguém, né? Porque cada um tem o seu tempo, e há um tempo determinado para todas as coisas. A Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Há um tempo determinado para todas as coisas e nós não estamos limitados a esse tempo. Amém. Senhor Jesus. Então que Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe a igreja, os nossos jovens, continuem desfrutando. Amém. Continuem ouvindo, né? Diz assim, ouvir de tudo e diz assim, reter o que é bom. Sim. Isso realmente é que nos edifica. Amém. Não devemos ouvir de tudo do mundo, mas tudo na igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Oh, Bem-vindo ao Senhor. Amém. Jesus. Graças a Deus por esta palavra, né? amém. Deus continue abençoando grandemente, poderosamente a vida do nosso pastor Ivaldo. Amém. E o tema ali é fuja da aparência do mal. Sim, Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, verdade. né? Mas nós não podemos baixar a guarda. Não. Não. Porque hoje nós temos um sumo sacerdote, Amém. que ele está acima de todas as potências e potestades. Sim. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claramente, Senhor Jesus, Amém. ele fala, o bem que eu quero fazer eu não Não faço, faço. mas o mal que eu não quero fazer, Esse você eu acaba faço. fazendo. Senhor Jesus. Por quê? Isso daí reflete o pecado. Todos nós viemos desse vestígio. Nós, eu, Cristina, a Mãe e comigo, estamos dando estudo para a Sara, mas o filho dela é Amém. Graças a Sim. Deus. nós estamos ali no princípio, né, de Adão e Eva, a qual eles desobedeceram a ordem do nosso Deus, Sim. e ali o pecado e a morte entrou dentro deles. Entrou. Sim. E não é diferente nos dias de hoje. Não é. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Amém. Porque para nós fugir da aparência do mal, nós precisamos todos os dias Sim. Amém. nos revestir Sim. das armaduras Deus de de Deus, Deus. Amém. Amém. né, que está lá em Efésios 10. Sim. Então, nós precisamos, irmãos, estar atento ao falar do profeta. Sim. Amém. Quando o profeta ele está falando no espírito ou Sim, na carne. é verdade. Porque quando o profeta ele fala no espírito, o espírito de Deus vai testificar com a igreja. Amém. E a igreja vai receber ali a Amém. unção No de Deus. Espírito. Amém. Né? Então nós precisamos realmente nos policiar em todas as partes, examinar as escrituras, Sim. para que nada venha nos enganar. E a igreja de Deus ela venha ser edificada pelo Amém. amor de Cristo. Amém. Amém. Né? Porque nós sabemos o que é o errado e o que é o certo. Verdade. Sim. Por isso que a Bíblia fala que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Amém. Amém. Não da letra, Mas, Do Espírito. mas do Espírito. Sim. Porquanto a letra Mata. mata, mas o Espírito. Espírito vive e vivifica. vivifica. Sim. Amém. Então, não adianta, né, nós ir pela impulsão. Nós temos que pedir a orientação de Deus, como o pastor Givaldo falou, amém. sim. se arrepender, E Sim. voltar. assim como João Batista falou para aquele Sim. povo. Né? Arrependei-vos. Foge do que clama no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Então, nessa noite, né, que o Espírito Santo de Deus ele venha nos constranger Amém. a nós reconhecer aonde que nós estamos errando, Sim. aonde que nós estamos falhando, Sim. para que nós possamos realmente ser edificados Verdade. e também edificar
edificar A outra. a obra e a outra. Amém. da casa de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Edificar e ser edificado, amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Não podemos perder tempo Não. para passar. Não perca. Verdade. Precisamos, Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. O irmão mostrou aqui, né, em 2 Timóteo 3, dias difíceis, a gente está vivendo esses dias. Verdade. Vamos ficar atentos, né? Jovens, fiquem atentos, né? Vou aqui no versículo 5 e diz assim: tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também deste, né? Fuja. Aqui o apóstolo está dizendo que é para fugir, Verdade. né? Fugir dessas pessoas. Sim. Porque ali, como mostrou, né, os homens, eles estão muito hoje, está difícil, né? Enganadores, caluniadores, É né? verdade. E o versículo 6 diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas Sim. sobrecarregadas de pecados, conduzindo de várias paixões, porque aprende sempre e jamais poderá chegar ao conhecimento da verdade. É forte. Verdade. Se observar esses versículos, Senhor Jesus. tem a ver com o Levita ali, que é onde o Senhor diz, alguém que entende vai saber o que é. Ai daquele. E ali em Romanos 1, né? E ainda diz assim, que aprender sempre e jamais pode chegar ao conhecimento. Não da pode verdade. chegar, é verdade. Jamais pode. Agora o versículo 8 ele diz assim, do modo porque Janes e Janes resistirá a Moisés, também este resistiu à verdade. E são homens de todo corrompido na mente, repromos quanto à fé. Essa parte aqui é muito forte, é muito que abomina os olhos de Deus. Viu? Verdade. Eu estava ouvindo uma mensagem, não sei se algum irmão já viram essa mensagem de Augusto Cruz. Augusto. Sim, muito forte. Ele estava explicando, né, esse específico, pegou ali Levita e Romanos 1, sabe o que significa? É muito abominável diante dos olhos de Deus. É verdade. Ó, e desde do início, ó, esses dois homens ali, ó, do tempo de Moisés, Senhor Jesus. Verdade. né, praticavam essas práticas Sim. imundas diante dos olhos de Deus. Sim. O irmão estava mostrando ali que é pior do que o adultério, abominável a Deus. Verdade. Né? E ele mostrou, né, infelizmente, irmão, que no meio da igreja tem isso. Senhor Né? Jesus, é verdade. E o que foi que ele disse? Que se arrependeis, porque Sim. está nos últimos dias, a volta de Jesus, e tenha um compromisso com Deus, homem e mulher. Verdade. Né? Amém. Eu observando, Eu né? preciso. E eu fiquei analisando na minha mente. Sim. Senhor, eu espero em Deus que nos casais da igreja não tenha isso. Sim. Mas se tiver, se arrepende. Se arrepende E quando se é volte tempo. ao Senhor Sim. e tenha um viver de santidade. Amém. Com o seu casamento, com tua Sim. mulher. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei assistindo assim, fiquei vendo assim, eu disse, meu Deus, até no meio, né? Aí a gente pensa outras coisas. E por não saber, irmão, por não saber, diante dos olhos de Deus é abominável, né? Então, que o Senhor possa guardar, né? Cada um que o Senhor livre, né? Sim. E que a gente possa ter cuidado com as amizades. Verdade. É melhor fugir. Sim. Fuja da sua Né? aparência. Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê mais sabedoria na palavra de Deus. Amém. Para, às vezes a gente lê e não entende, irmão. E a gente está praticando a abominação. Mesmo conhecendo a palavra de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre. Amém. Né? E nos ajude a se arrepender. Amém. Dia a E dia. nos dê Dia após dia. espírito de sabedoria Senhor Jesus. para discernir, né, para não estar, né, entristecendo o espírito De de Deus. Verdade. Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Amém. Senhor. Jesus.
Amém. Nós cantamos aqui no louvor, né? Ao ouvir o teu chamado, Logo vou obedecer. Amém. Logo. Por outrora separado, antes mesmo de nascer. Sim. Quero confiar Somente somente em em ti. Deus. Sim. Sempre avançar e prosseguir, eis agora meu clamor a ti, Senhor. Senhor Jesus, esse Amém. louvor é servo bom, fiel, prudente a te servir. Senhor Jesus, né? Então, esse louvor aqui nos mostra, né, que o servo bom e fiel é aquele que obedece o chamado do Senhor, né? Amém. Antes nós vivíamos separados, vivíamos numa vida aí desenfreada, mas hoje nós temos a vida Graças a de Deus, Deus. né? Amém. Hoje nós temos que ser aquele servo bom, fiel e prudente, Amém. seja dentro da congregação Sim. ou fora dentro da congregação. Senhor Jesus, temos que ter esse viver de consagração Sim. para o Amém. Senhor. Amém. Senhor, em 2 Timóteo, aqui no capítulo 2, o versículo 15 vai dizer: procurar apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, Sim. que maneja bem a A palavra da verdade. verdade. Amém. Senhor Jesus, então Amém. a palavra hoje, a palavra é a verdade, né? O pastor trouxe a mensagem, e essa mensagem ele falou também das falsas doutrinas, falsos ensinos, mas se nós colocar essa palavra de Deus dentro do nosso coração como a verdade e andar no Espírito, Amém. vai fluir. Esse Espírito vai fluir. Amém. E nós vamos ser consagrados como servo bom, fiel e prudente, que leva a palavra do Senhor como obreiros aprovados. Amém. Aprovado para Deus, né? Amém. Senhor Jesus, e nós, como já entregamos a vida ao Senhor, o Senhor hoje tem uma vida de consagração. Hoje nós não temos mais que se envergonhar do Evangelho. Não. É que nem o pastor falou aqui, o pastor trouxe a mensagem, cada um pegar a sua porção e dizer: eu preciso ser um servo bom, fiel e aprovado para o Senhor. Eu preciso compartilhar das grandezas do Senhor. Eu preciso compartilhar a minha fé do Senhor. Sim. Então hoje nós temos esse espírito de mansidão, de poder, de amor, de ousadia, para que nós possamos estar cada dia mais avançando. Verdade. Cada jovem aqui, os jovens são preciosos para Deus, e o Senhor cuida de cada um de vocês, e vocês Amém. são o futuro, né? Amém. Então que Deus continue abençoando vocês, Amém. pelo esse fervor do Espírito Santo, Amém. para que possa estar cada dia mais Cada avançando. dia mais. Amém. Então fiel é a palavra, e ela é Sim. digna de toda aceitação. Sim, né? aceitação. Senhor Jesus, então Amém. que nós possamos estar cada dia mais nesse viver de amor, esse viver de Cristo, esse viver de um bom testemunho da palavra, né? Dentro da igreja e fora da igreja. Aleluia. Que o Senhor quer de cada um de É verdade, nós, amém. que o Senhor nos Em nome abençoe de e Jesus. nos dê um espírito forte Amém. A prosseguir. prosseguir. Amém. 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 Iniciativa. Senhor Jesus. Amém. Compartilhar aqui um pouco também. Amém. Amém. Graças ao Senhor Amém. por essa palavra, Amém. por mais essa palavra, por Sim. mais um dia Amém. de comunhão, de reunião. Amém. Graças a Deus. O irmão compartilhou aqui um pouco de Filipenses capítulo 3, o versículo 13. Esse versículo aqui para mim é um versículo muito rico. Amém. É um versículo muito rico e para mim é também uma chave. Sim. Uma chave que muda a história. Sim. Que muda a história, que muda situações. Verdade. E esse versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, Sim. mas uma coisa Uma faço, coisa. Sim. Amém. esquecendo-me das coisas Sim. que para trás ficam Sim. e avançando para as que diante de mim estão. Aleluia. Lendo dessa forma, muitas vezes nós possamos achar assim, o versículo, até não, o versículo é simples, irmão. Verdade. Sim. Mas eu sempre gostei desse versículo Amém. aqui. Amém. Esse versículo aqui faz muito sentido para mim, faz muito Amém. sentido para a minha vida. Amém. Aqui diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não alcançou a perfeição. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não alcançou o prêmio. Uhum. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não alcançou ainda Sim. o alvo. Ele ainda não alcançou o reino. Verdade. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está no processo.
Sim, amém. Ele ainda está Eu no estou no processo. processo. Aleluia. Amém. Eu também estou no processo. Caminhando. Estamos Irmãos, nós caminhando. estamos no processo. Amém. Nós estamos no Ó processo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. E nesse processo, irmãos, o apóstolo Paulo, ainda quando era Saulo, nós sabemos o que ele fez. Nós sabemos qual eram as suas práticas. Quando ele já estava ali, vivendo aquela doutrina, vivendo aquela, quem pode me ajudar? Seita. Né? Vivendo aquela seita. Então o apóstolo Paulo, ele praticou muitas coisas, como nós sabemos. Viveu muitas coisas, Sim. falou muitas coisas, desagradou muitas pessoas, deixou muitas pessoas tristes, muitas famílias também tristes, nós sabemos disso. Com medo, não é assim? A igreja, os irmãos. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve o que, irmãos? Um encontro com o Senhor, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. Amém. E a vida dele, irmãos, mudou. Tudo mudou na vida dele. Mas como eu disse, ele ainda estava no processo. E ainda, irmãos, no processo, ele lembrava, eu acredito nisso, que ele lembrava das coisas que ele havia feito. Mesmo o Senhor perdoando ele. Mesmo agora, ele convertido, pregando a palavra, salvando vidas agora, também sendo perseguido, mas ainda a sua mente o acusava pelas coisas que ele tinha praticado. E a sua mente também acusava até mesmo pelas coisas que ele também ouvia das pessoas, que nada, mudou nada. A mesma pessoa, vamos ver daqui a um tempo. Você acha que não? Você acha que não? Então aqui ele está dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado no processo, irmãos, no processo. Mas ele disse o que, irmãos? Mas. Sim. Ele disse o que, irmãos? Mas o que? Uma coisa. Uma coisa eu faço. Nesse momento, irmãos, ele foi muito intérprete, irmãos. Ele foi muito arrojado. Ele foi muito, irmãos, ousado. É isso que eu admiro. Ele fez uma coisa. Ele disse, mais uma coisa eu faço. Independente do que eu fiz, independente das minhas práticas, independente daquilo que me disseram, uma vez que o Senhor já me perdoou, Sim. já me purificou com o seu sangue, uma vez que eu já fui lavado nas águas, batizado, eu prossigo, irmão. Amém. Eu Nossa, prossigo Jesus. para o alvo. Ele diz aqui, Glória a Deus. Senhor Jesus, cadê? Senhor Jesus. Prossigo. Não, ele disse não, peraí. Oi. Ele disse esquecendo. Amém. Ele não chegou avançando. Não. Ele disse esquecendo-me. Sim. Esquecendo-me Amém. das coisas que para trás ficam Amém. e avançando Sim. para as que diante de mim estão. Amém. Ou você esquece, Você fica Ou não ou você avança. fica parado, prostrado. Não fica velho ou novo. É. Eu preciso esquecer. Se o apóstolo Paulo tivesse continuado ali, irmãos, ou se ele tivesse permitido que aquelas coisas ficassem na sua mente, os Paralisado. pensamentos que hoje nós conhecemos como pensamentos intrusivos, na mente ali, martelando. Acusação. Jefferson postou algo hoje lá no grupo, acho que no Instagram, falando com respeito à temporalidade. Falando do inconsciente, que o inconsciente ele é atemporal. Isso quer dizer o quê? Que para o inconsciente não existe nem passado e nem futuro. Tudo é aqui para o inconsciente, tudo é agora. Aqui e agora. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele precisou, irmãos, esquecer de todas as coisas que para trás ficaram, para que agora ele pudesse, irmãos, avançar, para que agora ele pudesse prosseguir. Amém. Isso aqui é para quem está lá fora? Não, irmãos. Não. Não.
Para quem é isso aqui, irmãos? Para nós. É para nós, irmãos. Amém. Para quem é isso aqui, irmãos? É para É nós. para nós, irmãos. A palavra é para a igreja, irmãos. Amém. E nós a direcionamos para as pessoas lá fora. Essa palavra é para você. Sim. Ou você esquece, ou você fica parado no tempo. Ó, sim. Ou você esquece, ou você vai ficar chorando, murmurando, reclamando o tempo todo, a vida inteira, e você não irá sair do lugar. A sua vida espiritual não irá sair do lugar. Você não irá avançar com a sua vida espiritual. Ó, Senhor Jesus. Então, ou você esquece, Sim. ou você irá ficar prostrado. Mas, irmão Tiago, eu não consigo. Não consegue. Vá até a pessoa, não sei, e peça perdão à pessoa. Amém. Para que você possa avançar. Amém. Para que você possa prosseguir. Amém. Para que você possa levantar. Não é assim? Sair dessa situação de estar prostrado, sempre, muitas vezes reclamando, como eu disse, murmurando, chorando. Senhor Jesus. Ah, mas foi o irmão que me falou alguma coisa. Você acha que não falaram para o apóstolo Paulo? Mas ele disse o quê? Mas eu prossigo. Sim. Eu esqueço para que eu possa prosseguir. Ah, mas foi o irmão. Vá até o irmão. Vá até o irmão, vá até seu irmão. Irmão, isso aqui é para nós aqui, viu? Não estou falando para ninguém lá fora, não. É para a gente aqui, é para mim, é para a gente aqui. Ah, mas foi meu irmão que me disse alguma coisa. Vá até ele. Faça um café na sua casa. Marque um café na casa dele. Sim. Vá ter comunhão com ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, É dessa forma. isso é sério, irmãos. Não é brincadeira, não. Senhor Jesus. Amém. Vamos, irmãos, transformar de fato, se tiver alguma coisa entre nós, vamos transformar a picuinha em picanha. Amém. Vamos transformar a picuinha em picanha, irmãos. Eita. Estou brincando só para descontrair, mas é sério. Sim. Irmãos, é sério. Ou você esquece, irmãos. Ou você esquece, ou você fica prostrado. Mas você sente que precisa pedir perdão, como eu disse, peça perdão. Como eu disse novamente, não estou repetindo. Ah, mas foi meu irmão. Não importa. Não importa. Somos irmãos. Vá até o irmão, pergunte para ele se pode conversar com ele. Eu contei a minha experiência esses dias. Uma pessoa que me fez algo, não foi eu que fiz para ele. E foi pessoa de lá de fora, não foi nem pessoa de dentro da igreja. Eu procurei ele por 2 vezes, na 3ª vez, se eu não me engano, eu encontrei ele. Eu perguntei para ele, eu posso falar com você? Ele falou, pode. E daí, eu pedi perdão para ele por uma coisa que eu não fiz. Para que a minha mente, irmãos, pudesse ficar em paz e tranquila. Não porque eu fiz nada, que eu não fiz nada, mas para que eu pudesse passar por ele e passar de cabeça erguida, sem baixar a cabeça, sem mudar o olhar, sem mudar de calçada, sem mudar de rua. E daí eu fiz isso, eu pedi perdão para ele, peguei na mão dele, pedi perdão, você me perdoa? Ele falou, eu perdoo. E ficamos bem, ficamos em paz. E hoje ele passa por mim de cabeça erguida e eu passo por ele de cabeça erguida. Eu falo isso, irmãos, não é por nada não. Sim. Não é que eu esteja sabendo que tem alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa, que existe. Não. É porque nós precisamos saber realmente a mensagem. Amém. Qual é a mensagem? Sim. Entendeu? O que é que a mensagem quer passar? O que é que a mensagem quer falar? Então, para mim, irmãos, a mensagem no meu compartilhar é Amém. essa. Amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Amém. Esquece, irmãos, ó. Esquece, para que você possa, ó, avançar. Atingiu algo. É, irmã Sara? Atingiu algo. Esquece, para que você possa, ó, avançar, Amém. prosseguir. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
E atingiu o alvo. E atingiu o alvo. Amém.